aí, pessoal, tudo bem? Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos ricos materiais da quinta aula do curso de Bibliologia do CETEB. O foco central aqui é a maravilhosa doutrina reformada da suficiência das Escrituras. Para quem já vem acompanhando esses estudos, dá para notar uma progressão clara de ideias. E a nossa missão hoje é pegar esses conceitos teológicos, que às vezes parecem tão densos, e deixá-los super acessíveis para a nossa jornada de aprendizado. Para organizar a nossa conversa, o roteiro de hoje é super prático. Primeiro, vamos revisar os fundamentos de inspiração e autoridade. Depois, definir o que é suficiência, olhar a base bíblica lá em Timóteo, entender as implicações práticas disso tudo e, para fechar, ver a diferença essencial entre inspiração e iluminação. Vamos lá? Então, começando pelo ponto número 1, fundamentos, focando em inspiração e autoridade. Sabe aquela premissa central que a gente viu nas aulas anteriores, de que o texto bíblico tem uma autoridade máxima, porque foi literalmente soprado por Deus? Bom, o curso traz uma analogia fantástica para explicar de forma bem simples essa parceria entre Deus e os homens na escrita da Bíblia. Imagina só um músico e o seu instrumento. O instrumento, que aqui são os autores bíblicos, produz o som com as suas próprias características, o seu estilo literário, seu vocabulário. A humanidade do autor não é apagada. Mas o músico, que representa Deus nessa história, é quem dirige toda a execução, toda a melodia. Essa ilustração ajuda demais a entender como a teologia reformada garante que o resultado final é, sem tirar nem pôr, a infalível palavra de Deus. E é exatamente a partir desse alicerce seguro de que o texto é perfeitamente inspirado que a gente esbarra num dilema super atual. Pensa comigo, se a Bíblia é inspirada, ela dá conta do recado sozinha? Ou será que a gente precisa ficar correndo atrás de novas revelações, profecias extras ou tradições paralelas para conseguir ter uma vida cristã completa? O que nos leva diretamente para a seção 2, o que é de fato suficiência. Indo direto à definição, a doutrina da suficiência é categórica. Ela afirma que as Escrituras contêm absolutamente tudo, repito, tudo o que é necessário para a salvação e para o nosso viver diário. Ela é a regra completa de fé e prática. Mas olha só, o material de estudo faz uma ressalva vital aqui. A suficiência não quer dizer que a Bíblia vai falar de forma exaustiva sobre todos os assuntos do universo, tipo engenharia civil ou astronomia, tá? Não é isso. O que a doutrina garante é que ela é 100% completa naquilo a que se propõe guiar a humanidade na redenção e numa vida de piedade. E de onde a teologia tira isso? Vamos para a seção 3, a base em Timóteo. Dá uma olhada no que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Ele amarra muito bem a inspiração divina com a utilidade prática. Ele diz que a Escritura é útil para ensinar, para corrigir, mas o pulo do gato está no desfecho desse texto. A finalidade de tudo isso é que o ser humano seja perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O curso destaca muito essa expressão, perfeitamente habilitado. Essa é a grande prova de que o equipamento espiritual fornecido pelas Escrituras já vem completo de fábrica. Pensa bem, se a palavra já te capacita perfeitamente, a conclusão lógica é uma só: não falta nada. Nenhuma revelação adicional é necessária. Entendido o conceito, vamos para a seção 4, as implicações práticas da suficiência. Na prática, o que acontece quando a gente ignora essa suficiência? O material extraído do curso lista 3 armadilhas super perigosas para o dia a dia e para o governo das igrejas. A primeira é o misticismo. Sabe aquela busca insaciável por revelações particulares ou experiências extras, como se o texto bíblico estivesse meio incompleto? Pois é. A segunda armadilha é o tradicionalismo, que é quando tentamos elevar costumes, tradições históricas ou lideranças humanas ao mesmo nível de autoridade da Bíblia. E a terceira, que é bem sutil, é o pragmatismo. Basicamente, é substituir o ensino bíblico por métodos de marketing ou estratégias corporativas puramente humanas só porque dão resultado. Mas olha o outro lado da moeda. Os benefícios práticos de viver essa doutrina são gigantes. A crença na suficiência transforma as Escrituras em ferramentas ativas. Primeiro, como o Salmo 119 diz, a palavra vira uma lâmpada, garantindo orientação segura para as nossas decisões da vida. Segundo, ela fornece aquele nutriente essencial, o puro leito espiritual que a primeira carta de Pedro menciona, garantindo o nosso crescimento contínuo. E terceiro, quando guardada no coração, a Escritura funciona como a nossa principal arma na luta prática contra o pecado. A teoria teológica finalmente ganha vida. Tudo isso é muito maravilhoso na teoria, mas a gente esbarra um obstáculo prático bem evidente.
Se a Bíblia é tão perfeita, inerrante e completa como a gente acabou de ver, por que será que tem tanta divergência de interpretação e tanta gente que não entende o que lê? É uma pergunta muito justa, né? E é exatamente ela que nos leva ao fechamento teológico desta aula. Chegamos então na seção 5, Inspiração versus Iluminação. A chave para resolver essa falta de entendimento é a iluminação. O teólogo puritano John Owen, citado lá nos textos base, bate muito nessa tecla de que a nossa mente natural humana é obscurecida pelos efeitos do pecado. Existe um véu, uma cegueira espiritual mesmo. Então a iluminação é exatamente essa ação imperativa do Espírito Santo que vem e remove esse véu. Presta atenção, ela não capacita a pessoa a receber novas profecias, mas sim a compreender de verdade a beleza espiritual daquelas verdades que já estão reveladas e registradas nas páginas da Bíblia. Para ficar cristalino, a gente precisa notar esse contraste. De um lado, a gente tem a inspiração. Isso foi um evento do passado, uma ação definitiva de Deus direto nos autores bíblicos que gerou um texto sem falhas, ponto. Do outro lado, temos a iluminação. Essa já é uma obra contínua que o Espírito Santo faz hoje, não nos escritores, mas nos leitores da Bíblia. A iluminação não adiciona uma única sílaba de nova revelação ao texto. Ela apenas liga a luz e concede a capacidade espiritual para a gente entender o que a inspiração já deixou perfeitamente suficiente. E isso nos traz para a nossa reflexão final. O estudo do CTEB coloca na mesma dinâmica fascinante. De um lado, a garantia absoluta de um texto divino que não precisa de complemento nenhum. Do outro, a constatação humilde de que sem a luz do Espírito Santo, o nosso intelecto humano é incapaz de absorver toda essa perfeição. Como é que manter esse frágil e exato equilíbrio em mente muda a forma como a gente senta para ler e estudar as Escrituras todos os dias? Fica aqui essa provocação para você refletir e aprofundar ainda mais o seu entendimento sobre o poder desse texto sagrado. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.